Este mês nós estamos em festa lá em Filadélfia. Nossa igreja comemora este ano 32 anos de organização. E esta noite nós temos um pastor convidado que já esteve aqui pela manhã. Se você não pôde vir hoje cedo, você perdeu a ovelha Dolly que estava aqui conosco, perdeu o Banana Ouro, vocês não viram, vocês perderam, foi excelente a história que foi contada hoje pela manhã. Quero convidar o reverendo Tarcísio, que está aqui conosco, para vir à frente, aqui no púlpito. Nós vamos orar com ele. Eu não falei pela manhã, mas o reverendo Tarcísio, quando eu o conheci, foi junto com o pastor Alexandre Magri. Primeira vez que eu visitei o seminário em Campinas, nós passamos em Registro e posamos lá na casa dele. Estávamos lá, eu com o Luizinho, hoje pastor Luiz Antônio, que está em Araraquara também, né? Mas foi o primeiro momento que eu conheci, foi um prazer. Quero orar com o irmão para que o Senhor esteja abençoando. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, a Deus, porque nós temos a liberdade para cultuá-lo, liberdade para ouvir a Tua palavra, Senhor. E hoje o Teu servo está aqui conosco para trazer a mensagem que o Senhor colocou no seu coração para transmitir à Tua igreja, Deus. Eu peço a Ti que esteja o abençoando, esteja usando a vida do Teu servo, que tudo aquilo que ele vier falar, ó Deus, nesta noite, venha do Senhor para os nossos corações. Ó. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que haja, Deus, esta noite, transformação, que haja conversões, ó Pai. O poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser visto, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém? Alegria estar aqui nessa noite. O pastor Marcelo disse. Pastor, eu não lembrava dessa cena. Eu acho que eu tratei bem o senhor, né? Quando o senhor posou lá em casa. Tratei bem, né? Então tá bom. Que legal, rapaz. Que lembrança boa, né? Alegria foi uma alegria ver um grupo de irmãos sendo chamado ao ministério naquela época, né? E Marcelo estava no meio desse grupo de irmãos. Alegria também de ver Cezinha tocando aqui. Cadê? Tá aqui. Rapaz, sabia que eu aprendi a tocar gaita porque o primeiro camarada que eu vi tocando gaita ao vivo e a cores foi seu pai. Eu vivo contando essa história para vocês, né? Mas foi seu pai, cara. E aí comprei uma gaitinha e fiquei lá tentando também, né? Que legal, que bom te ver aqui, viu? Deus abençoe. E também dona Circe aqui, fiquei feliz de vê-la. Eu não vou exigir que a senhora lembre de mim. Eu lembro da senhora, mas é porque eu tinha um pouco mais de cabelo naquela época. Então, talvez a senhora realmente não lembre de mim. Mas a gente vinha tomar café na casa da senhora, às vezes. Depois vinha para encontros aqui. Enfim, que alegria vê-la também, né? Família querida. Bom, queridos, viemos aqui para falar da palavra de Deus. E 32 anos de organização, é isso? 32 anos de organização. E quando nós falamos de organização de igreja, a gente precisa também entender que existe muita história por trás disso, né? Organização de igreja com o CNPJ, uma igreja independente nesse sentido, né? Porque somos uma federação de igreja. Mas uma igreja, ela tem assim um histórico lá atrás, muito tempo, às vezes até o triplo do tempo de organização, né? Acontece. Muitas igrejas nossas, elas têm 20, 30 anos de organização eclesiástica, mas ela é centenária. E se a gente perguntar para alguns irmãos aqui, tenho certeza que alguns ainda vão lembrar do início do trabalho, ou talvez o pai, a mãe, alguém contou como começou o trabalho. Então, louvado seja Deus pela igreja presbiteriana aqui, igreja presbiteriana Filadélfia, aqui do Parque São Jorge. E eu louvo a Deus porque também esse lugar me remonta à redenção do Senhor na minha vida. Eu vindo aqui, vejo essa pracinha, e antes de conhecer a Cristo, eu me lembro que eu passei um grande apuro nessa praça. Uma briga muito grande, nem tinha tamanho para brigar, continuo não tendo. Mas tive que sair correndo, muitos moleques ali, para não apanhar. Briguei.
e agora poder olhar para aquela mesma praça e ver esse lugar, aqui o lugar de pregação do evangelho, de frente a essa praça. Louvado seja Deus, porque eu atravessei a praça. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos salva, nos liberta, transforma a nossa vida. Igreja Presbiteriana de Filadélfia, continue pregando o evangelho com alegria no coração de vocês aqui nesse lugar. Continue tomando tempo e investindo tempo com as crianças desse pai, com os adolescentes e pré-adolescentes desse pai. Continue orando com os casais, orando com as famílias. Continue pregando o evangelho do Senhor nesse lugar. Sejam arautos do Senhor nesse lugar, para a glória dele. Queridos, abram a palavra do Senhor em 2 textos da palavra do Senhor. O primeiro, o evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, do 57 ao 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora, queridos, o texto de Mateus. Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Versículos 18 a 22. Mateus 8, 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Pai generoso, Pai de amor, de misericórdia, ó amado Deus, obrigado pela revelação da tua palavra. E obrigado por sermos uma geração de brasileiros que experimenta a língua, na nossa língua materna, o evangelho. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que doaram suas próprias vidas, vindo, ó Deus, abrir no ermo dessas matas caminhos para que o evangelho do Senhor fosse lançado nesse chão. E usa-nos, ó Pai, agora com toda a tecnologia que temos e as facilidades que temos, para com afinco, com mesma alegria, lançar a semente do evangelho, a boa semente, no coração daqueles que convivem conosco, que nos ouvem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, palavra do Senhor, ela traz esse registro, e ele fala dos desafios da vida com Deus. Muitas vezes, quando nós lemos para essa passagem, olhamos para esse texto, já imaginamos um deslocamento geográfico, uma mudança geográfica, uma saída daqui para lá. Mas necessariamente não é nesse sentido. É claro que naquele momento, Jesus, com os seus 12 e os seus 70 e os seus mais de 500, também teve um momento itinerante muito forte. Isso não quer dizer que eles viveram a vida toda deles, ou a igreja toda itinerante. O Senhor chama alguns para serem missionários, desbravadores. Outros o Senhor chama para ser um verdadeiro grupo de escolásticos no mesmo bairro, anunciando o evangelho a vida toda naquele lugar. Que nenhum e nem outro é mais importante na seara. Ambos, todos eles, pertencem à grande seara do Senhor. Os irmãos vão perceber que esse texto, ele vai trazendo algumas objeções de Jesus às falas daqueles que o abordam. Vou contigo por onde for.
Quem disse isso? O evangelista Mateus, ele revela para nós que era um escriba. E Jesus disse para esse escriba: pássaros e raposas têm mais estabilidade, ou seja, tem casinhas. Percebam, queridos, que eles têm ali, se você não tocar esses bichinhos, eles ficam ali. As gerações, inclusive tem pássaros que vêm, botam os seus ovinhos, vão, e os outros vão e botam no mesmo lugar a vida toda. Muitos deles fazem isso. Pássaros e raposas têm mais estabilidade do que o filho do homem. Queridos, naquele tempo, o escriba tinha uma vida muito estabilizada e prestigiada. E ele viu o que Jesus fazia. Percebam que Jesus está falando com esse homem, com um homem que tinha uma estabilidade tão potente, tão forte, que eles recebiam já os soldos para trabalhar numa sinagoga e para, naquele tempo, reescrever a Escritura, para que as pessoas tivessem acesso à Escritura. As sinagogas mais antigas, ou melhor, lá mais para os sertões, às vezes não tinha todos os escritos. E os escribas, então, recebiam encomendas. Olha, a sinagoga lá daquela região tal, da tribo tal, pediu 3 exemplares do livro de Isaías. Então o escriba ia lá, e aquilo era um valor incrível. Por isso que vocês vão ver o apóstolo Paulo dizendo que para que não se esquecesse de trazer os livros dele, porque era um investimento caríssimo. Podemos comparar hoje a compra de um carro popular. Quando você tivesse a coleção de alguns livros do Antigo Testamento ou do Pentateuco, era um valor monetário altíssimo. Então esses homens eram muito ricos, eles eram poderosos. E com a riqueza, irmãos, e com a monetização, não tem problema nenhum. Mas o luxo chega, não chega? Quantos de nós, lá no tempo da nossa infância, tivemos dificuldades? Minha época, lá vai eu com a minha época, né? Nós tínhamos somente escolha, você acha que não, Marcelo, mas a nossa escolha era quichute ou bamba, né? E tinha o conguinho também. Eu tinha 2 quichutes, 2 pares, né, melhor. Um par de quichute era para ficar lá para fora. Se entrasse dentro de casa, ou era o quichute ou era a gente, pelo cheiro que tinha. Que era de jogar bola, brincar na rua. O outro era para ir para a missa, na época. Então, um quichutinho mais arrumadinho. Tinha até escrito ainda, quichute, né? Então, o tempo vai passando, o desenvolvimento vai chegando, e até mesmo nós, os mais simples, podemos ter ali, abrir, colocar na nossa sapateira alguns pares de tênis, alguns chinelinhos, alguma coisa mais bonitinha, né? Colocar uma roupa de ver Deus e vir para a igreja no domingo, enfim. Mas percebam que com a opulência, com a riqueza, os prazeres vão chegando. Nós não podemos passar um dia de calor, nós não podemos ter uma dificuldadezinha. Se comer o ovo hoje, amanhã vai comer um ovinho frito, já vai tudo assim, ai meu Deus, essa minha vida, ó céus, ó terra, só tem ovo. Peraí, foi ontem, não é que só tem ovo, e graças a Deus pelo ovinho. Mas então essa estabilidade financeira, monetária do escriba, Jesus responde para ele, falou, rapaz, você não sabe o que você está pedindo para mim. Você não sabe, porque olhe para os bichinhos. Viu aquela raposinha que acabou de correr ali com os filhotinhos dela? Viu o pássaro que acabou de se aninhar naquela árvore? Eles têm mais estabilidade do que eu. Jesus está falando, olha, eu não sei para onde ir, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você realmente paga esse preço, paga o preço da instabilidade nesse mundo para ter uma vida estável na eternidade. Foi esse o convite de Jesus, essa fala, essa objeção de Jesus. Depois vocês vão perceber que o outro disse, primeiro vou enterrar o meu pai. E Jesus dá uma resposta para ele que parece uma resposta dura. Parece ou não parece? Parece e é. É uma resposta extremamente dura. Ele diz assim, primeiro eu vou enterrar o meu pai. Deixe os mortos que sepultem os seus mortos, respondeu Jesus. Havia uma tradição do filho ficar perto do pai até que ele morresse. Esse dia de sepultar seu pai poderia durar de 30 a 40 anos. Não podemos usar esse texto em apoio para desleixo familiar, mas sim que se estiver em jogo servir a Jesus ou viver em família, a primeira opção é a mais segura, porque estando com Cristo, você pode resgatar a sua família. Percebam, queridos, que aqui tem escondido na declaração desse homem muitas coisas. Uma delas é justamente aquilo, olha, Jesus, eu vou te seguir. Deixa comigo, Jesus. Mas, contudo, porém, todavia, não é agora. Irmãos, quantos de nós, irmãos,
caímos num grande erro. Muitos de nós falamos assim: olha, eu estou orando para Deus revelar a vontade dele na minha vida. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui se tem alguém orando, pedindo para Deus revelar a vontade dele na sua vida. A vontade de Deus para minha, para a sua vida, para a vida da criança de mais tenra idade, até do ancião mais experiente, já está revelado, explicado por detalhes da Escritura Sagrada. É seguir a Cristo, é se integrar para Cristo, é viver em Cristo, é viver e morrer esperando Cristo. Muitos de nós acabamos muitas vezes, queridos, dando muitas desculpas. O comentarista Champlain diz assim que o preguiçoso é aquele que viveu a vida toda dando desculpas demais. Por isso que nunca conseguiu desenvolver absolutamente nada. Quando ele diz isso, existem algumas coisas escondidas. A primeira coisa é um sentimento de estabilidade, sim. Porque os irmãos sabem muito bem que se a maior ofensa que o filho pródigo fez ao pai foi justamente pedir a sua herança com o pai vivo. Então, para um judeu, qualquer geração, mas qualquer pai e qualquer mãe ficaria ofendido se os filhos ficassem: olha, é dono de 5 casas, tem 3 carros, tem conta na caderneta da poupança, da caixa, né? E tudo mais. Olha só, eu vou ficar cuidando aqui, mas muitas vezes com interesse monetário nos pais, com interesse de ter recursos dos pais, que tanto lutaram, que tanto sofreram para conquistar, e muitas vezes filhos diluem os bens dos seus pais. Senhor, vou enterrar meu pai primeiro, eu pego a herança toda, pego todo o dinheiro e até ajudo na obra. Jesus, ele fala: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aqui, irmãos, primeiros mortos aqui que Jesus está se referindo não é o físico, é o morto espiritual. É aquela pessoa que só olha para essa vida. E o segundo, os mortos físicos. Ou seja, queridos, aqueles que já viveram em Cristo, que já nasceram em Cristo, a morte não tem mais audiência para ele. Jesus está te convidando a não enterrar os seus mortos, mas a aguardar a ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Porque o Senhor Jesus está convidando a mim e a você a dilatarmos a nossa mente. Nós não estamos dobrados diante da morte. A morte não é a última conversa nossa. Ela não tem a nossa audiência. A morte, para nós, hoje, nesse momento, é somente uma vírgula de um grande texto da eternidade. E glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Jesus está convidando esse homem, mexendo com o coração desse homem, para que ele compreendesse: olha, não existe mais morte. Aqueles que me seguem não morrem mais. Não existe morte, a morte não os atinge mais. Obviamente, Jesus não está falando aqui para abandonar os seus. Pelo contrário, um dos mandamentos da lei de Deus é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Jesus também disse, muitas vezes você diz assim: o que eu tenho separado é corbã, é consagrado a Deus, por isso que eu não ajudo meu pai e minha mãe. Isso também está errado, porque fazendo isso você desonra o seu pai e a sua mãe, e não vai ajudá-lo. Então Jesus de forma alguma está desprezando aqui os parentes daquele homem, mas ele está falando da graça que é de entender que nós não podemos nos dobrar diante da morte. O terceiro diz assim: deixa eu me despedir dos meus. Aí Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Irmãos, o arado até há pouco tempo ainda era assim. Era utilizado cavalo, às vezes boi. E às vezes as pessoas mesmo tinham arados para que os humanos puxassem. 2, 3, até 4 puxando. Boi e também cavalos. Mas de todos eles, uma coisa era necessária: concentração. Era necessário que você firmasse bem, olhasse bem e continuasse. Eu acredito que alguns irmãos já assistiram um filme muito, muito importante, um filme, entre tantas coisas que tem nesse mundo que não ensina nada, um filme interessante, Cavalo de Guerra. Eu acredito que alguns irmãos aqui já assistiram esse filme, se não assistem, muito interessante. Mas eu quero pegar uma cena, justamente a cena dos pais do garoto que estavam tendo a fazenda penhorada. E então ele
e também o seu cavalo de estimação seria levado. E ele faz um desafio para os seus algozes financeiros, dizendo: eu vou arar todo esse espaço aqui até o fim de tarde. Então disseram: é impossível você fazer isso, você não vai conseguir. Olha, se eu conseguir, vocês liberam a dívida dos meus pais, você está liberado. Então aquele garoto começa, e é interessante que ele chega no cavalo, pega assim no cavalo, conversa com o cavalo, fala: olha, tem um trabalho a fazer, vamos focar. Queridos, o filme é espetacular. Essa cena é de tirar o fôlego. Ela mistura silêncio com sons de sinfonia, ela mistura batidas de tambor com violinos um pouco tristes e sombrios, mostrando momentos de angústia daquele menino, empurrando o cavalo, dizendo: vamos, falta um pouco. E o que chama a atenção é a concentração daquele garoto. Aquela cena termina com a câmera levando lá no alto, abrindo a imagem. E o que era impossível se tornou possível, por causa da concentração, por causa do altruísmo daquele garoto. Aquele menino foi extremamente firme no seu propósito, resiliente no seu desejo, e então mostra todo aquele campo arado, e ele naquele momento resolveu o seu problema. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. É necessário concentração. Jesus fala para eles: como assim vocês vão se despedir dos seus? Era o mesmo contexto, poderia durar 30, 40 anos. Queridos, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para já, é para essa noite, para esse momento. Amém, queridos? Bom, irmãos, qual é a exigência para seguir a Cristo? O pastor tem exigência? Muitas. Depois de um golinho d'água, a gente conversa sobre isso. Qual é a exigência, pastor, para seguir a Cristo? Em primeiro lugar, grave isso no seu coração. Seguir a Cristo, em primeiro lugar, exige entrega. Exige entrega. A exigência que o reino de Deus faz aos homens é imensa. Nós seremos estressados até o limite do rompimento da nossa fé. O seguidor de Jesus não deve contar e nem se apoiar em luxos dessa vida, em poderes dessa vida. Os seguidores de Jesus não podem se fiar no seu conforto e na sua estabilidade. Se entregar a Cristo é não ter certeza de nada, mas ao mesmo tempo ter certeza de tudo. E se sentir seguro, e se sentir seguro em casa, no aconchego do lar, como eu estou esses dias na casa da minha doce mãezinha Maria, que está ali. Ou se sentir em casa, em qualquer lugar, em absolutamente qualquer lugar. Precisamos entender uma coisa de uma vez por todas: que de todos os caminhos que existem nesse mundo, somente o caminho da cruz nos levará para casa. Somente o caminho da cruz é o destino certo. O Senhor me convida e te convida a entregar a vida a Ele. E crianças, vocês que não estão naquela sonequinha gostosa, gospel aí, vocês que ainda estão acordadinhos, preste atenção no tio Tarcísio. Não precisa ficar adulto para fazer isso. Essa noite, crianças, vocês aí, essa noite, a criançada que estão aí, em cima na galeria, as que estão aqui embaixo, eu digo para vocês, essa noite, vocês podem se entregar a Cristo. Eu imagino que vocês até fizeram isso já. Porque eu louvo a Deus pela pregação do Evangelho, da escola dominical, né, pastor? Na vida das nossas crianças. Se entregue a Jesus, mas saiba de uma coisa, que o reino de Deus nos estressará até o máximo. A nossa fé será estressada, esticada até o máximo. Ele está falando para pessoas que seriam mortas logo depois. Ele está falando para homens que seriam crucificados de cabeça para baixo, cerrados pelo meio, decapitados, fritados em caldeiras de óleo fervente. Ele está falando para homens que achavam que Jesus viria para destruir os seus inimigos com o sopro de sua boca. E então queriam que caísse fogo do céu e matasse os samaritanos. Mas Jesus estava falando para eles: vocês serão estressados até o máximo. Vocês precisam se entregar. E essa entrega é total. Não é a metade, não é 50%, é 100% da nossa vida. E louvado seja Deus, irmãos. Mais uma vez aqui eu digo aos irmãos, não tem uma mudança geográfica aqui. Alguns o Senhor tira de um lugar e põe em outro. Outros permanecem na seara onde nasceu até que Cristo volte.
Mas é importante que eu e você estejamos fazendo alguma coisa, nos entregando ao reino de Deus com força e com vigor, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas também tem um segundo momento. O primeiro exige entrega, o outro exige urgência. Urgência. Criançada, às vezes acontece assim, a mãe fala assim: filho, vai buscar tal coisa. Peraí, mãe. Ai, ai, ai. Não é peraí, é já. Quando a mamãe fala, quando o papai fala, né? Vocês aproveitam um pouco mais. Quando a mamãe fala é para ontem. Se possível, for entre uma cápsula do tempo e volte rapidinho, já resolve, senão vai dar BO para vocês. É urgente. Se os nossos pais, quando querem alguma coisa, existe uma urgência, o reino de Deus também exige urgência. Quando Jesus chama, é para já, é para agora, é para esse momento. Percebam, queridos, que várias vezes na narração da chamada dos discípulos, é isso que nós vemos. Nós vemos, por exemplo, Mateus, coletor de impostos. Jesus chega e diz: segue-me. Mateus, deixando a coletoria de impostos, seguiu. Tiago e João, deixando o barquinho na praia, o seguiram. É para já, é para esse momento. Lembra do eunuco, o chefe da rainha de Candace? Depois que Filipe explica o evangelho para ele, ele para o carro, para a carruagem e diz: o que impede de que eu seja batizado? E ele disse: se crede que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Então ele desceu e foi batizado. Jesus nos chama para agora. Eu me lembro esses tempos atrás, eu vim pregar aqui na Igreja Central. E a gente chega na igreja e começa a olhar os rostinhos, lembrar de alguns. Tinha uma senhorinha no alto dos seus 80 e poucos anos, sentadinha no primeiro banco, muito alegre, participou de um trabalho com as crianças, muito festiva. E eu perguntei para ela: minha senhora, me desculpa, mas eu não lembro da senhora. Eu lembro de tantas pessoas aqui. Ela falou assim: não, filha, é que eu sou nova convertida. Que graça, queridos. No alto dos seus 80 anos, o Espírito Santo a chamou. E foi urgente. É para já. É para ontem. No reino de Deus não dá para marcar lugar. Nós precisamos, irmãos, ocupar o lugar. O reino de Deus, que traz vida e ressurreição, te convoca para deixar os indiferentes com os seus indiferentes, enquanto deixa os mortos espirituais a sepultar os seus mortos físicos. Vai e pregue o reino de Deus. Pregue a ressurreição. Nós, aqui, nenhum de nós vamos simplesmente sepultar os nossos mortos. Nunca mais, jamais nós nos dobraremos e ajoelharemos diante da morte. Nós estaremos em pé diante da vida. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, como eu, já passaram pelo luto, já tiveram que levar até o cemitério uma pessoa extremamente amável, querida para você. Pois saibam que aqueles que são de Cristo não estão ali tendo a palavra da morte como a palavra final. Amém, queridos? Porque nós já cremos na ressurreição. E ele diz para aquele menino, para aquele homem, ou para aquele jovem, não sei, para aquele senhor, ele disse: não faça isso, não fique míope, não ache que o túmulo é o fim. Vai e pregue o reino de Deus. E nós sabemos, irmãos, no credo apostólico, que uma das partes da mensagem, tanto do triângulo teológico, quanto do quadrilátero cristológico, quanto do polígono soteriológico, os três falam claramente da ressurreição dos mortos. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos na vida eterna. Eu e você nunca nos prostraremos mais diante da morte. O Senhor nos chama. É urgente esse chamado. E esse chamado é para a vida. O que é mais importante, queridos? Passar a vida dando desculpas na nossa familiolatria, ou anunciar o reino de Deus, que pode dar vida às nossas famílias. É triste ver crentes, especialmente, viu, pastor Marcelo? Os crentes reformados. Os crentes reformados têm como característica o diálogo com a sociedade, conversa mais com a sociedade, e é muito triste ver muitos crentes reformados. De vez em quando, nós pastores somos ali assaltados com uma pergunta, como que querendo que nós venhamos a dar aval para um erro. Pastor, vai ter uma reunião lá numa igreja necromante, idólatra. O
que o senhor acha? Eu devo ir ou não devo? Olha, eu acho que você não devia nem perguntar para mim. É uma ofensa perguntar isso. Se você já é crente há tempo, não pergunte isso. Sabe o que é isso, irmãos? É marca da familiolatria. Muitos de nós ofendemos a Cristo, ofendemos a Deus, porque nós não queremos chatear, não é nem ofender, mas chatear um membro de sangue da nossa família. E muitas vezes nos esquecemos que quando nós somos firmes com eles, o evangelho está sendo pregado a eles. Quando nós somos firmes e falamos, não, até aqui eu posso caminhar com você, continuo te amando e querendo bem, mas daqui para lá você vai sozinho, depois você volta e a gente continua juntos. Seja firme, meu irmão, amém? Seja firme, irmã. Não abra mão, não queira fazer o social. Não é tempo de social nesse momento. É tempo de firmeza na fé. É de urgência no evangelho. Os laços da família terrena podem se quebrar para dar lugar aos laços da família celestial. Por isso que devemos pregar a nossa família terrena, para que elas também se tornem a família da fé. Ah, que alegria! Que alegria quando nós vemos a conversão dos nossos membros familiares, consanguíneos nossos, não é? Quando nós olhamos pessoas que nós amamos, eu tenho tido essa alegria, essa graça, irmãos, de ver sobrinhos batizando os seus filhinhos, sendo batizados, professando a Cristo, abraçando-se com Jesus até hoje. Eu louvo a Deus, cada conversão é uma festa no meu coração. Mas, queridos, muitos de nós, às vezes, não queremos chatear as pessoas e perdemos a oportunidade de pregar o evangelho a elas com o nosso testemunho. Muitas vezes, não por sua causa, mas por causa de Cristo. Alguns relacionamentos são quebrados por um tempo, mas se você continuar firme, esses relacionamentos voltarão com mais força. E você poderá falar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe, para o seu sobrinho, para o seu neto. Vem aqui, meu neto e meu irmão na fé. Minha esposa e minha irmã na fé. A urgência do evangelho nos chama a sermos firmes para vermos a conversão na nossa casa. Em terceiro lugar, queridos, se exige urgência, é para ontem, é para já. Em terceiro lugar, exige concentração. Despir-se dos de casa implicaria em distrações. Ele disse, espera, primeiro eu vou me despedir dos de casa. Também poderia durar muito tempo. E talvez chegando lá, os de casa diriam, não façam isso, não faça essa loucura. Você está ficando doido, é? Que seguir Jesus, aquele carpinteiro, não faça uma coisa dessas. Muitas vezes, queridos, nós nos distraímos com esse mundo. Converter-se a Jesus não é difícil, você ter problemas até de monetização. Lembro-me dos crentes de Éfeso, daqueles que trabalhavam fazendo nichos de Diana, que captavam seus recursos nas feirinhas das cidades, vendendo os ídolos de Diana. Ao se converter, muitos deles viram a despensa vazia, mas estavam com o coração cheio do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes ao buscar a Cristo, ficar perto de Cristo, nós temos que lutar contra algumas distrações, vozes distoantes ou dissonantes, vozes distoantes com relação ao reino de Deus. Assim como um lavrador olha para frente, não para trás, ele não pode se distrair. Os seguidores de Jesus não podem se distrair com acervos emocionais e afetivos. Ao olhar para trás, um discípulo não avança no reino de Deus, mas também não desfrutará da paz na vida comum. Lembre-se da mulher de Ló. Ela foi convidada. Os irmãos vão ver que o texto diz que o próprio anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor, vendo que Ló, a mulher de Ló e as filhas de Ló, não conseguiam sair da cidade, estavam arraigadas naquele lugar. Os anjos do Senhor, ali nós temos a doutrina da graça muito clara, agarram a eles pelo braço e os tira da cidade. Não olhem para trás, disse o anjo. A ordem era clara, importante, solene, não olhem para trás. Mas aquela mulher olhou para trás. O texto diz que ela se converteu em uma estátua de sal. Ficou parada. O reino de Deus implica em olhar para frente.
Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Não importa se você vai perder algumas amizades. Não importa se você vai perder alguns convites. Não importa se vai diminuir drasticamente o seu recurso. Não importa se você vai ter dificuldade, porque você vai ter que ter uma vida na ética do reino de Deus. Mas continue olhando para frente. Continue olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como disse o apóstolo Paulo. Eu olho para frente, sigo para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus que foi proposto para mim em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, seguir a Cristo, buscar a Cristo, viver com Cristo, em primeiro lugar, exige uma entrega. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu gosto muito daquela ilustração de um homem que se encontrou com Deus. Deus disse para ele: eu quero todo o seu dinheiro. E aquele homem então transferiu numa conta, ali numa ONG, todo o dinheiro dele. Deus também disse assim: eu quero os seus carros, todos eles. E ele entregou. Suas casas. E ele foi entregando tudo, doando tudo. Disse: agora eu quero sua esposa e seus filhos. E então, ele fica sozinho. E aí Deus fala assim: falta mais uma coisa. O que falta, Senhor? Não ficou nada. Seu coração. Eu quero que você entregue o seu coração. E aquele homem entregou o coração para Deus. Aí então Deus devolve para ele tudo que ele tinha. Agora o que me resta, o que me basta é o que eu tenho. O seu coração. Entregue a sua vida para Deus. Entregue o seu coração para o Senhor. Consagre sua vida. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Consagre cada vez mais a sua vida para o Senhor. Se entregue. Exige entrega. Em segundo lugar, exige urgência. Não fica organizando. Olha, eu vou ajudar o pastor Marcelo em 2025, eu vou ajudar. Esse ano ainda não. Esse ano ainda eu vou ficar só observando. Né? Eu só observo. Mas o ano que vem eu vou ajudar. O ano que vem eu vou ser mais pronto. Quando o pastor chamar para uma reunião de oração, quando o pastor chamar para o evangelismo, para o louvor, para o coral, para o que for, eu vou. Mas esse ano não. Esse ano tem algumas coisinhas para fazer ainda. Olha, eu sei que eu não tenho assim, Deus me deu uma bênção do meu trabalho e do meu salário. Mas eu não sou dizimista ainda, eu não contribuo com a igreja. Outros irmãos contribuem. Mas eu um dia, lá por 2030, se Deus quiser, pagando todas as minhas contas, eu começo a contribuir. Pense um pouquinho sobre isso. Existe uma urgência no reino de Deus. Você é de Jesus? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que para o seu coração isso faz sentido. Você sabe que isso faz sentido. Em terceiro lugar, exige concentração. Concentre-se no reino de Deus. Olhe para frente. Busque a palavra de Deus. Não permita que as pessoas e as programações dessa vida tirem você da escola dominical, do culto de domingo à noite, do estudo bíblico, da semana de oração, dos trabalhos missionários, do trabalho com as crianças, do trabalho com os jovens. Fique firme. Fique firme. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo sempre. Para aplicarmos, irmãos, faça as contas e depois diga: Jesus, eu realmente não tenho para onde ir, que não seja te seguir o Senhor. Compare a vida com Deus e sem Deus, e depois diga: Jesus, ao invés de sepultar a minha família, eu escolho confiar na ressurreição da minha família, por isso eu me entrego a ti. Concentre-se e diga: Jesus, me ajuda a fixar os olhos no futuro e trabalhar para o seu reino, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. A cena que eu disse, que eu falei no início, da cavalo de guerra, a cena termina com todo aquele lugar arado, o menino cansado. A sua mãe teve que ir lá ajudá-lo a se levantar. Mas a alegria que ele tinha de olhar para aquele lugar tudo arrumadinho, esperando a boa semente. Continue firme, meu irmão e minha irmã. Às vezes é difícil, né? Às vezes é muito complicado. As batalhas, os problemas de saúde, os problemas emocionais que nós enfrentamos, as crises familiares que nós enfrentamos, a crise conjugal, a preocupação com os nossos filhos, essa luta ideológica que tem minado e sugado a igreja, tirado a paz da igreja. Tudo isso gera angústia e dor. Mas continue seguindo a Jesus. Continue firme. Continue com seu coração em Cristo. Não abra mão de Jesus. Ele não abriu mão de você na cruz do Calvário. Continue firme. Senhor,
Eu vou contigo, Senhor, por onde quer que fores. Mas antes, tire o mais antes. Diga nessa noite: Senhor, eu vou contigo. Só. Onde o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu tenha uma mudança geográfica? Ok. Mostra para mim, então eu vou. O Senhor quer que eu me firme mais na tua obra? Ok. Eu sei que eu vou ter dificuldades. Eu não sei falar bem, se o Senhor está me chamando para presidir alguma palestra, mas me ajuda, Senhor. O Senhor está me chamando para cuidar do espaço da igreja, para que a igreja fique bem cuidada. Ok, Senhor, então me dê paciência. O Senhor está me chamando, Senhor, para servir o Senhor, então me dê forças para isso. Eu não quero mais, mas eu digo, eu vou, ponto final. Eu termino, irmãos, dizendo a vocês que eu jamais, nunca imaginei seguir a Jesus. Mas depois que eu passei a seguir a Jesus, eu não consigo mais me imaginar sem Ele. Eu morreria. E eu sei que você sente a mesma coisa. Amém, irmão? Eu sei também que você morreria. Siga Jesus. Moçada, marque a geração de vocês. Marque a geração de vocês. Adolescentes, jovens, marquem a geração de vocês. Casais, famílias, homens, valentes, homens de Deus, marquem a geração de vocês. Mulheres piedosas, marquem a geração de vocês com a pregação do Evangelho. E pode ter certeza absoluta que você nunca vai se arrepender. Amém, queridos? Deus abençoe. Passa a palavra ao reverendo Marcelo.